na aula passada eu expliquei vamos dizer assim, os princípios, a base da arte da sedução. Por isso que, como eu disse, é muito importante que você assista, beleza? Nesta aula, a gente vai se aprofundar ainda mais no que eu já comecei a explicar lá, beleza? Então, já deixa o seu like aqui e vamos para mais uma aula, porque eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado, maravilhada com o que você vai aprender aqui, certo? Bom, então como eu expliquei lá, a arte da sedução ela tem alguns princípios, né? Como eu até coloquei em uma das definições, é a capacidade de você despertar a imaginação das pessoas, de você penetrar na mente das pessoas, de você conseguir criar fantasias na mente das pessoas e mantê-las, não é? Afinal de contas, você pode, com muita facilidade, como eu até falei, um filme, por exemplo, onde o cara conta o final do filme em 15 minutos de filme. Você não vai querer ver até o final, né? Então, ou seja, na arte da sedução, existem estratégias para que a gente consiga fazer tudo isso, tá? Independentemente da área da nossa vida. Isso é muito importante. Lógico que a concentração é muito mais na área amorosa, mas ela pode se expandir, como eu falei na aula passada, para uma série de áreas, né? Profissional, familiar, social e por aí vai, né? Política e assim vai, tá? E aí, o que acontece é, com a base formada, nós evoluímos. Porque veja, qual que é um grande problema quando nós falamos de relações, né? Quando você pensa assim, você imagina, né? Imagine alguém que você já gostou em alguma medida, tá bom? Então você estava lá numa festa, você estava na faculdade, você estava na tua escola, no teu trabalho, e aí você olha para uma pessoa e, pelos princípios que eu expliquei inclusive na aula passada, de uma forma ou de outra você se encanta com essa pessoa chama a sua atenção, você fica mais curioso, mais curiosa para compreendê-la melhor, para entendê-la melhor, não é? Só que de cara, a gente é arrebatado por uma sensação que é basicamente a sensação de um mistério e de um desconhecimento. Ou seja, a gente bate o olho na pessoa e aí eu penso assim, a primeira coisa, né? Como que eu vou chegar nela? O que eu vou falar para ela? Não é? Ou como eu vou conquistar a atenção dela? Como que eu vou manter a atenção dela? Como, por exemplo, como que eu puxo o papo? Como que eu mantenho a conversa? Como eu nunca fico sem falar nada? Essas são perguntas que eu recebo frequentemente, não é? Frequentemente. E o que acontece aí é o seguinte, bom, quando nós somos arrebatados por este mistério, ou seja, quando a gente bate o olho em alguém que a gente gosta e não faz a menor ideia do que fazer e de como compreender essa situação em si, né? Em grande medida, a gente está se deparando muito mais com um desconhecimento de algo que é fundamental, que é o quê? Como que eu entendo as pessoas de modo geral. Ou seja, vamos lá. Algo que eu explico muito, vocês vão entender. Algo que eu explico muito para os meus alunos Fala, mestre, recado rápido e irrecusável para você que quer se aprofundar ainda mais nos temas que eu abordo aqui no meu canal. Seguinte, quer ter acesso gratuito por tempo limitado a 5 aulas aprofundadas dos meus treinamentos mais acessados da comunidade Burigato de Estudos Humanos, aulas com os seguintes temas, ó: como ler qualquer pessoa em qualquer situação, como seduzir qualquer pessoa, domine a arte da sedução, aprenda como se proteger de pessoas manipuladoras, 8 habilidades fundamentais para dominar a arte dos relacionamentos e crise moral, fundamentos para enfrentar o momento que vivemos. Ou seja, dominar as suas emoções, seus relacionamentos, habilidades sociais, persuasão, sedução, como lidar com pessoas manipuladoras e ainda mais. Um vídeo e um presente bônus que só quem entrar nesse acesso gratuito vai saber o que é. Bom, como você viu, é um convite irrecusável. E se você quer ter acesso gratuito a essas 5 aulas, é muito simples. Aqui na descrição tem um link, você vai clicar e vai cair no nosso atendimento. E aí nós vamos liberar para você um acesso gratuito dentro da minha própria plataforma, ou seja, você vai acessar as aulas dentro da nossa própria plataforma com a melhor experiência de estudos. E mais importante do que isso, há aulas aprofundadas dos meus treinamentos mais acessados. Como você viu, é um convite irrecusável, por tempo limitado e com acesso limitado. Então não perca tempo, clique agora no link da descrição e faça, o seu cadastro para que você tenha acesso gratuito por tempo limitado a essas 5 aulas com temas profundamente relevantes, e aí sim você consiga dominar as áreas mais importantes e fundamentais sobre as relações humanas com o melhor conteúdo. Bom, clique no link da descrição e eu te vejo lá. É o seguinte, para que você seja uma pessoa inteligente socialmente, ou na área da sedução e assim vai, é necessário que você consiga olhar para
para as coisas, e no caso, para as pessoas, né, que é de fato com quem você vai se relacionar, e que você consiga de alguma forma extrair informações dessas pessoas, olhando mesmo, tá? E já começar a entender mais ou menos qual é que é daquela pessoa. Quando você não tem nenhum conhecimento desse, o que acontece é essa sensação que eu acabei de descrever. Você bate o olho e não faz a menor ideia nem de por onde começar, a tentar entender a pessoa. Quem dirá, então, a saber o que dizer, saber como manter uma conversa e assim vai. Para que isso seja resolvido, a arte da sedução apresenta uma ferramenta fundamental. Na verdade, duas, mas eu vou falar primeiro da primeira, né? Que é o quê? São as personalidades sedutoras. Então, ou seja, ó, eu vou até já trazer o conteúdo da personalidade sedutora que vai ficar mais fácil de vocês entenderem aonde eu quero chegar. Ó, todos nós temos o poder de atração, a capacidade de atrair as pessoas e mantê-las escravizadas, ou seja, fazer com que elas prestem atenção na gente de alguma medida, né? Poucos, entretanto, têm consciência deste poder interior e imaginamos a atratividade como um traço quase místico. E aqui a gente já entra muito no que eu acabei de falar, que é o quê? Olha só, todos nós temos um poder de atração, então você, em alguma medida, vai se encaixar com, né, vamos colocar aqui, com alguma das 9 personalidades sedutoras, certo? Só que, como você desconhece isso, você não sabe o que em você é sedutor no outro. Então, por exemplo, quando alguém gosta de você, você não entende por que a pessoa gostou de você e você logo também não sabe como explorar isso bem. Percebe? Da mesma forma, quando você bate o olho em alguém e aquela pessoa te impacta, aquela pessoa chama a sua atenção, ela te conquista, sem falar nada aqui, tá? Em alguma medida, ela tem uma personalidade sedutora e você também não consegue reconhecer. Logo, você cai nesta frase aqui, ó. Acha que tudo isso é quase que místico, como eu falei na aula passada. Você trata o fenômeno da paixão como algo absolutamente desconhecido. Como algo que, como muitos inclusive caem no erro, acontece ou não. E você não pode fazer nada para mudar isso. Mas espera aí, como não se existe o processo de conquista? Como não se muitas pessoas se apaixonam depois de um certo tempo? O amor à primeira vista, tão idealizado em comédias românticas, acontece, mas acontece com muito menos frequência do que a gente imagina. É só você olhar para a tua realidade e para como os casais perto de você foram formados. Em grande medida, houve um processo de sedução ali, só que inconsciente, porque muitos não sabem o que estavam acontecendo. E este é o segredo da arte da sedução. É saber o que está acontecendo quando uma sedução está de fato acontecendo. Então, ó, no entanto, para concretizarmos o nosso potencial, basta compreendermos o que existe na personalidade de uma pessoa que excita naturalmente os outros e desenvolvermos estas mesmas características latentes, escondidas dentro de nós. Então, ou seja, ó, aqui, quando nós falamos das 9 personalidades sedutoras, pensa o seguinte, elas são como se fosse uma codificação de um tipo humano. Beleza? Ou, melhor dizendo, de uma parte da nossa personalidade. É muito importante, né? A personalidade sedutora não é que ela engloba toda a nossa personalidade, porque ela é muito mais do que isso. Mas como não é esse o assunto é a personalidade sedutora. Então ela é uma parte da nossa personalidade que, como eu disse aqui, envolve traços, características e qualidades que atraem certos tipos de pessoas, repelem certos tipos de pessoas e também nos fazem apaixonar por certos tipos de pessoas. Então, como eu falava na aula anterior, não há traços, não há coisas que chamam a sua atenção. Por exemplo, ó, isso aqui é muito relevante. Porque, por exemplo, você pega aí, talvez você sendo uma pessoa mais tímida, ok? E aí, sendo uma pessoa mais tímida, o que você faz? Você talvez observe mais as pessoas, porque você está mais na sua, você tem mais tempo para fazer isso. E se em algum momento você está despreocupado sobre você mesmo, você começa a prestar atenção nos outros. O problema é que muitas vezes pessoas tímidas ficam pensando o tempo inteiro em si mesmas, né? Será que estão gostando de mim? Será que estão rindo de mim? Será que não sei o que lá? Mas quando você consegue acalmar isso, você presta atenção nos outros. Aí você começa, talvez, a invejar certos tipos. Então você vê alguém muito espalhafatoso, brincalhão, que faz piada, que sobe na mesa, que dança, que rebola, que não sei o que lá. Em alguma medida você inveja aquilo. E você pensa assim, eu gostaria de ser assim, não é? Isso já aconteceu, eu tenho certeza, com muitos de vocês, não é? Só que qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, talvez então aquela pessoa tenha de fato uma personalidade sedutora mais específica, que é, muito provavelmente, com o que eu estou descrevendo, estrela, ok? Já você
seja uma personalidade sedutora diferente, talvez natural. E aí qual que é o problema? O problema é o seguinte, você não entendendo, não sabendo de nada disso, você olha alguém e em alguma medida você o inveja, aquilo pode até ser que não dê nada no seguinte sentido, pode ser que você nem faça nada em relação a isso, só fique puto e tenha um certo ressentimento. Mas vamos imaginar então que você de uma forma ou de outra quer ser igual àquela pessoa. O que vai acontecer é um descompasso. Veja, não é natural, aliás, tá? Uma pessoa tímida ela sair esgotada de relações sociais. Então ela vai para uma festa, ela chega em casa, ela não quer sair por meses, assim ela pensa, né? Já uma pessoa mais extrovertida, tá? Ela vai para uma festa e ela volta energizada, querendo quase que fazer isso no dia seguinte também, certo? Então aqui a gente já entende que há dois tipos de pessoas. Sendo dois tipos de pessoas, imagina, se eu quero, invejando o extrovertido, viver em festas, em alguma hora ou outra, eu vou explodir, eu não vou aguentar mais. Eu não vou conseguir dar atenção, eu vou me estressar, eu vou voltar puto. Eu não vou conseguir seduzir ninguém porque eu tô num estado horrível. Eu tô de saco cheio da festa, eu na verdade tô querendo ir embora logo no momento que eu pisei ali. Não é? Então o que que acontece? Por nós desconhecermos as personalidades sedutoras, por exemplo, nós tentamos nos encaixar em padrões que não são os nossos. Então qual que é a primeira coisa que a personalidade sedutora nos dá? Bom, a personalidade sedutora, até além desta frase, ó, há 9 tipos de sedutores no mundo, cada um tem um traço específico de personalidade que vem lá do fundo e gera uma atração sedutora. Então, qual que é o primeiro passo que eu, independentemente, tá, da forma como eu ajo e do que eu tenho que melhorar, porque pode também, eu vou falar disso. Mas qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu entendo quais são as 9 personalidades sedutoras e qual delas se encaixa mais no meu perfil. Logo, qual é a minha... Aí marca esse conceito. Qual é a minha personalidade dominante? Ou seja, qual que é o traço mais característico da minha personalidade voltado à sedução? Quando eu me entendo, o que que eu faço? Eu fortaleço isso.